Hoje é o dia da dor de cabeça. Você acredita que tem uma data para isso? Para chamar a atenção, é um problema muito comum. Inclusive, aqui no estúdio a gente recebe Guilherme Prado, neurocirurgião. Doutor, boa tarde. Obrigado pela participação com a gente aqui. O doutor estava comentando sobre essa questão de hábito alimentar para evitar azia, digestão. Eu relato por mim próprio. Às vezes exagera um pouco à noite e a noite não é muito boa, tanto para o estômago como acordar com dor de cabeça. A alimentação pesada, um exagero, tem relação mesmo com dor de cabeça? Boa tarde a todos. Existe uma relação muito clara, principalmente pela quantidade da alimentação copiosa feita no período da noite, ou seja, comida com grande teor de gordura, em grandes quantidades, condimentadas, como o doutor também ponderou, a relação dos enlatados e os embutidos, né? Isso sim pode fazer com que seja pela quantidade que o paciente ingere de comida, seja pelo tipo, isso sim possa fazer com que ele ou vá dormir com dor de cabeça ou persista com essa dor, inclusive pela manhã. Eu vou aproveitar que a gente está falando sobre esse período do dia, né, entre dormir e acordar. O DT1 foi para as ruas para conversar com os moradores para saber se o pessoal sofre com dor de cabeça. Muita gente falou que sim. Inclusive teve gente relatando exatamente esse período do dia, final e começo do dia. Vamos ver a primeira pergunta que a gente tem aqui. Tudo bem, doutor? A minha pergunta é em relação, por que quando a gente dorme, né, acorda sempre com dor de cabeça? Será que é alguma coisa que a gente comeu diferente, que não fez muito bem e acabou causando essa dor de cabeça pela manhã? Essa é a minha dúvida. Tem relação? Tem uma pergunta bem interessante que vem nisso que a gente está falando, né? A quantidade e o tipo de alimento, sim. Assim como o outro extremo, né? A gente não pode esquecer que não se alimentar também é um problema, né? Você ficar longos períodos de jejum. Hoje em dia muito se fala desse tipo de interrupção da alimentação por longos períodos, não assistido, né, sem supervisão. Isso pode fazer com que sim aconteça alteração da baixa, por exemplo, do açúcar, né? O cérebro ele utiliza apenas o açúcar para comer, ele não utiliza proteína, por exemplo, ou gordura. Então, uma privação de açúcar, sim, pode fazer com que o paciente tenha dor, assim como fenômenos que possam acontecer durante o sono, né? Então, por exemplo, um paciente que para de respirar, tem apneia, tem a sensação de engasgo à noite, acorda assustado com alguma dificuldade respiratória, ele pode ter a dor de cabeça por privação de sono, né? Ele não entra nas fases adequadas que ele precisa entrar no sono para poder descansar o cérebro e sim vai ter essa dor de cabeça. E não esquecendo de uma que é uma específica, que é uma dor de cabeça que não tem nenhuma relação com nada disso, mas acorda o paciente com dor, a cefaleia hípnica, é uma dor de cabeça que a gente pega muito no consultório e pouco diagnosticada. Antes da gente falar mais sobre ela, eu acho que inclusive é a dúvida do Adriano. Quer ver? Dá uma olhadinha. Se a pessoa deita e levanta com dor de cabeça, cefaleia, né? Qual é o caso? Ele relata que sofre disso. Sim, isso é uma situação, como a gente falou, pode sim acontecer. Lembrando que em pacientes com pouco mais de idade, a gente não pode esquecer jamais da hipertensão arterial, que normalmente vem com a dor específica na nuca, na região da nuca, progressiva, né? Uma vez que à noite alguns pacientes têm o comportamento da pressão em elevação, então é importantíssimo saber como é que está a curva da pressão desse paciente acima dos 50 anos de idade. Assim como a questão da acomodação visual, longos períodos no computador, a dor de cabeça que o paciente começa no fim da tarde, começo da noite, pode se explicar pelos longos períodos na frente do computador. Uma rotina estressante também pode impactar? Este é o infeliz maior fator causador da dor de cabeça. A cefaleia tensional, a cefaleia por ansiedade, que pode ser uma cefaleia por ansiedade momentânea em algum período, ou pode ser a crônica, né? Uma dor de cabeça que persiste com o paciente direto, longos períodos, longos dias ao longo do mês. Tem uma pergunta da Messeli, eu acho que ela está nesse grupo do estresse, ela é vendedora. Vamos dar uma olhada. Porque às vezes do nada assim a gente tem dor de cabeça, amanhece com fortes dores de cabeça. Vai nessa linha. Vai nessa linha, principalmente por essa questão da privação do sono, ou eventualmente até a ansiedade. E uma coisa para a vendedora, né, principalmente a exposição aos grandes barulhos, ao barulho prolongado, barulho agudo por longos períodos, também sim pode fazer com que haja interferência até na audição e por conta disso dor de cabeça. O Basílio Magno e o José Antônio de Assis, que fizeram essas perguntas para o pessoal na rua, a dupla encontrou um questionamento que acho que muita gente se faz. A dúvida é entre dor de cabeça e enxaqueca. Inclusive, é a dúvida da Caroline Gervásio. Dá uma olhada aí, doutor, na tela. Tenho uma dor de cabeça constante. Isso não tem horário para acontecer. Pode ser à tarde, à noite ou de manhã. A minha dúvida é como que eu poderia saber se é uma simples dor de cabeça ou enxaqueca.
Essa é uma pergunta bem legal, porque a gente se depara com pelo menos 200, 220 tipos diferentes de dor de cabeça. Meu Então, Deus do céu. a enxaqueca sim é uma delas, é um dos tipos desses 200 e lá vai muitas dores de cabeça. É específica com a característica unilateral, quando ela começa, latejante, o paciente descreve como um coração batendo. Muitas vezes tem a aura, que são sintomas visuais ou até abdominais, o paciente começa a ter enjoo, você tira um neurotransmissor que está nas vísceras e joga ele para a circulação do sangue. Tanto que isso faz com que haja reposição disso no cérebro. Então, por isso que muita gente, quando tem a enxaqueca, tem um enjoo. E é um mecanismo fisiológico de proteção. Quando o senhor fala unilateral, é exatamente uma parte. Uma parte, isso. Principalmente em volta do olho. E aí ela generaliza para a cabeça toda, de maneira latejante, incapacitante, com vômitos, com intolerância à luz, ao barulho. Muitas vezes faz com que o paciente tenha que ir para o quarto escuro. Muitas vezes do quarto escuro não aguente e vá para o pronto-socorro, porque ele já tomou algumas medicações e não passou. É crônico, né? Tem mais uma pergunta. Pedro Gabriel. Bom, eu gostaria de saber, assim, geralmente, assim, mais no frio, né? Quando eu acordo, assim, com a cabeça, tipo, descoberta, assim, dá uma dor de cabeça mais ou menos nessa parte lateral. Eu queria saber o que poderia ser isso. E eu vou além. Tomar friagem. A avó já reclamava, né? Não toma friagem, menino, faz mal para a saúde. Também pode dar dor de cabeça? Falei disso ontem. No tênis, estava 7 graus no tênis. Meu Deus. E muita gente reclamando que durante a atividade física, mas não necessariamente, como o telespectador perguntou, o clima frio faz com que o ar, antes de ir para o pulmão, tenha que se aquecer nos seios da face. E muitas das vezes a gente não consegue fazer isso. Além disso, há o acompanhamento de um ressecamento das mucosas, ou seja, o nariz por dentro ele fica mais seco. Alguns pacientes alérgicos têm maior tendência, inclusive, de produzir um pouco mais dessa secreção, que é a rinite, por mudança de tempo. Em alguns pacientes, essa sensibilidade na face aumentada também pode dar dor de cabeça. Procurar um médico é sempre o melhor caminho. Mas algumas pessoas relatam da dificuldade de fazer o diagnóstico preciso, talvez até de encontrar um problema mais sério. É a preocupação, inclusive, da Maria Rosália de Carvalho, ela é cozinheira e conversou com a gente. Então, a minha dúvida é assim, se a pessoa sentir muita dor de cabeça, né? Aí os médicos, eles não fazem os procedimentos que tem que ser feito, né? Aí, de repente, a pessoa está com aneurisma ou está com algum problema mais sério, como que a gente pode saber, né? É muito interessante essa pergunta, principalmente porque, sim, ela aponta para uma questão que, às vezes, é a dificuldade, é o acesso do paciente, seja um colega especializado nisso, ou seja até a realização dos exames. A persistência de qualquer dor de cabeça não é normal. Não é normal. Uma dor de cabeça eventual, você poderíamos ter, como eu já disse, por privação do sono, por alimentação, por ansiedade. Agora, a dor persistente, diária, com escapes de maior incapacidade, perda de consciência, convulsão, desvio do olhar, algum sintoma que muitas das vezes você nunca teve e naquela dor foi diferente, você precisa procurar a esfera de um pronto-socorro. Agora, caso essa dor, de novo, seja intensa, prolongada, sem um sinal de agravo maior, ainda assim é importante procurar um consultório médico para que sejam feitos os exames e até o aneurisma, assim como ela ponderou, seja descartado. Tem mais uma, a última pergunta do Eric Carvalho. A minha dúvida sobre dor de cabeça é porque eu sinto muita dor de cabeça na região dos olhos. Eu queria saber qual seria a causa ou o motivo dessa dor. Tem gente que tem sinusite e atrela também, né? Dor de cabeça, dor no olho, tá um pacote só. Sim, não só a questão respiratória, mas ele ponderou também a questão dos olhos. Então, sim, infelizmente, alguns componentes tensionais podem doer na região da frente dos olhos, né? E aí, às vezes, até na região bitemporal, que a gente fala. Mas em volta dos olhos, sempre é importante ver a questão visual, fazer esse check-up oftalmológico para ver se você não tem uma dificuldade da acomodação, ou seja, do foco, né? Que com o tempo as pessoas começam a franzir os olhos e esse excesso de constricção da musculatura orbicular do olho também pode dar essa dor de cabeça. E também a questão visual, porque muitas das vezes esse paciente começa a ter perda de um campo da visão e essa perda pode mascarar, inclusive, uma doença neurológica. E não só mascarar, também, né? A gente tem os remédios à livre disposição para, né, dor de cabeça, o consumo é simples, mas, como o senhor falou, se persistir, procurar médico. Exatamente. Não deixar passar muito tempo. Jamais, jamais. Doutor, obrigado pela participação, viu? Pelas informações. Até a próxima. Muito obrigado. Se Deus quiser.